É quase impossível você convencer um dependente emocional que o relacionamento acabou por culpa dele, porque ele sempre vai achar que ele fez tudo e o outro que não fez nada. Então a culpa sempre vai ser do outro, e quando o outro terminar porque não suporta aquela situação, o dependente vai dizer assim, ele nunca me amou. Eu sempre sou coitadinho da história mesmo, né? Por isso que você está entendendo que as músicas falam de toda essa situação como se fosse amor, e não é amor, não é saudável. As pessoas têm romantizado a dependência emocional, têm tratado isso com brincadeira, como um romance, tem até ironizado, todo mundo vai sofrer. Não, você não precisa sofrer. Eu não sei qual é a sua idade, qual é a sua história em relação a relacionamentos, mas você não precisa sofrer no relacionamento. Pelo contrário, um relacionamento tem que ter paz, alegria, tranquilidade, satisfação, não sofrimento, não pesar, não dor. Isso não é saudável. Um relacionamento que é baseado no sofrimento não é saudável, e você precisa entender isso. Desde o meu primeiro ano de namoro, eu passei a fazer o meu atual marido, que na época era namorado, que suportou. Nossa, eu passei a fazer ele de refém. E por muitas vezes ele me emitia sinais de que ele não estava mais suportando, ao ponto de às vezes eu chegar na casa dele e ele não querer estar perto de mim porque a minha presença sugava as energias dele. E eu falava, ele não me ama, ele está me rejeitando. Só que ele dizia, não, eu amo você. E eu não entendia, isso me fazia sofrer horrores, sabe? Hoje eu entendo perfeitamente o que é isso. Mas na época eu não entendia, na época eu estava doente. Então, ele suportou, mas ele é uma exceção. A maioria não suporta essa situação, a maioria não suporta essa vida. O dependente emocional é como se vivesse agarrado no pescoço do objeto do seu amor, ou do seu namorado, do seu marido, do seu noivo. Ele tem uma carência tão grande que ele precisa estar em contato, muitas vezes até físico, para ele, sabe, ter a certeza de que aquela pessoa está ali perto dele. Ele precisa ter o contato visual daquela pessoa o tempo inteiro, ao ponto de que se a pessoa olhar para o lado, ele fala, não olha para o lado não, olha para mim. O dependente emocional quer estar grudado, ele se torna extremamente grudento, sabe? Ao ponto de o outro não ter mais independência, não poder ter os seus momentos sozinho, sair com seus amigos, jogar um videogame, não pode. Porque o dependente emocional acha que aquela pessoa tem que dedicar a vida dela a todo momento ao dependente. Por isso que vem o ciúme. Eu tinha que lidar com o ciúme no meu relacionamento com o Helder e eu não entendi exatamente de onde. Porque o Helder não vivia me dando motivos para ter ciúme dele. E eu perguntava, por que eu tenho tanto ciúme? Ao ponto dele já chegar para mim e falar, Érica, esse teu ciúme me deixa magoado porque você não confia em mim. Você está demonstrando o quanto não confia em mim. E, poxa, e realmente, sabe? Porque muitas e muitas vezes ele não me dava motivos. Estava lá eu tendo crises e brigas por ciúme. Ciúme dele ir jogar bola com um amigo. Ciúme de chegar na casa dele e ele tá lá com um amigo jogando videogame. E eu achar que ele teria que parar tudo pra mim e por mim. Gente, quando eu lembro disso hoje, o quanto que eu sofria e fazia ele sofrer por causa dessas coisas, do quanto, assim, numa reunião familiar, o Helder não podia sair falando com os primos e tal, sem que eu estivesse do lado, porque ele precisava, igual o chaveirinho, me levar para onde ele fosse. Ou então, se a gente estivesse numa festa de aniversário, ele não podia sair do meu lado, ele tinha que estar lá sentado do meu lado, porque se ele saísse para fazer alguma coisa e eu ficasse só, era horrível. Eu brigava e exigia e falava para ele que ele estava errado, olha só. E pensa como é difícil, porque como era difícil para os dois, porque eu sou muito introvertida, né? Então quando eu chego numa festa, no aniversário, normalmente eu não chego falando com as pessoas, eu fico no meu cantinho, eu sou mais caladinha. Relacionamentos assim, demais, não são muito da minha personalidade. E isso não é errado. Já o Helder é de relacionamentos, ele é de chegar no local e sair falando com todo mundo, apertando a mão de todo mundo, cumprimentando até que ele não conhece, ele é assim. Então pensa como era difícil para ele ter que chegar no lugar e não poder ser ele,
como é difícil para alguém se relacionar com um dependente emocional. Esse meu processo, né? Esses meus anos de dependente emocional durou desde o meu primeiro ano de namoro até o meu primeiro ano de casamento. Foi no meu primeiro ano de casamento que eu comecei a perceber, sabe quando vai cair nas escamas, vai caindo a ficha? Inclusive, foi depois que eu tive meu filho e que eu comecei a perceber que a vida não girava em torno do Helder. Lá vai outra dica. O dependente emocional acha que a vida gira em torno do relacionamento deles. Tudo na vida do dependente tem a ver com o seu namorado. E tudo, consequentemente, tudo na vida do namorado tem que ter a ver com ele. Então, eu comecei a perceber que a vida não girava em torno disso. Eu comecei a enxergar outras pessoas. Eu comecei a entender que ele precisava ter amigos. Eu comecei a entender que eu precisava ter o meu tempo sozinha, que eu não tinha que estar com ele o tempo todo. Então eu comecei a mudar a minha maneira de pensar. E eu não sei você, eu não teve segredo para mim, sabe? Eu tenho plena certeza de que o que aconteceu foi uma união entre o processo do trabalhar de Deus na minha vida, junto com a maturidade que veio depois da maternidade. Hoje eu sou outra Érica, sabe? E eu sei que tem pessoas que me conheceram naquela época que podem achar que eu sou a mesma Érica. Mas quando eu lembro quem eu era, eu não era eu. Eu era uma Érica doente. Seja lá porque cada um tem sua história, sabe? Conversando com Deus muito tempo depois, eu entendi que essa carência ou esse trauma emocional surgiu em mim na época do divórcio dos meus pais. Então, cada um tem sua história. No meu caso, foi essa história. Isso, né, criou em mim uma carência, um vazio, algo que eu queria preencher a todo custo. E assim, eu criei um personagem que fosse suprir essa carência e eu olhava para o Helder como se ele fosse esse personagem. É como Marília Mendonça, grande pensadora, né, nos tempos de hoje, fala: eu me apaixonei pelo que eu criei de você. A Érica criou um personagem, colocou esse personagem no Helder e se apaixonou por esse personagem. Por isso que a Érica exigia que o Helder o tempo todo fosse esse personagem. Você tem que ser assim, você tem que me tratar assim, eu quero ser amada assim, o jeito que eu gosto que você fale é assim, o jeito que eu gosto que você age é assim. Por quê? Porque eu não amava o Helder, eu amava o personagem que eu criei para o Helder ser. No fundo, um dependente emocional é um grande egoísta. Ele simplesmente quer que a sua carência seja suprida. E o outro tem que fazer tudo para suprir sua carência. E o outro tem que fazer exatamente o que ele quer que seja feito, da maneira que ele quer que seja feito e na hora que ele quer que seja feito. Sabe? No fundo, o dependente emocional é um grande egoísta. Que ele quer que tudo e todos colaborem para que a sua carência seja suprida e para que a sua vontade seja acatada. A dependência emocional é uma doença emocional que aprisiona quem é dependente e que aprisiona quem se relaciona com o dependente. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei como está sendo o seu relacionamento, nem como você está vivendo. Mas por um acaso você se identificou com o que eu falei nesse vídeo, eu espero que você procure uma ajuda. Procure o seu pastor, procure o seu líder de departamento. Principalmente, se você tiver como, procure um psicólogo, faça terapia, conheça mais sobre si mesmo, tenha amor próprio, se valorize. Você não precisa se humilhar por ninguém. Isso não é bonito, isso não é amor. Naquela época eu não vivia. Eu falava pro Helder que desde que eu comecei a namorar com ele, eu passei a ser infeliz. Nossa, você tá vendo que peso que o dependente emocional coloca sobre o outro? Porque se você tá tendo um relacionamento desse tipo, o seu relacionamento tá por um fio. Daqui a pouco essa pessoa não vai mais suportar estar com você. E você vai arrumar outro refém, vai prender outra pessoa, porque o dependente emocional ele não consegue se enxergar feliz por si só. Ele acha que ele só vai ser feliz se tiver uma pessoa do lado dele. E aí ele suga toda a energia daquela pessoa que ele tá, até que a pessoa não consiga mais viver, suportar, e aquela pessoa termina e desiste. Aí o dependente vai atrás de outra pessoa para sugar a vida do outro, porque ele não consegue achar vida em si mesmo.
Não seja essa pessoa. Procure ajuda. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, aberto seus olhos. E se você não tem problema com dependência, mas você conhece alguém que possa ser que tenha, envie esse vídeo para essa pessoa. Se você trabalha com jovens na igreja, converse sobre esse tema com jovens, principalmente mulheres. Homens também são dependentes, mas é mais comum com mulher. Converse com esses jovens, sabe? Pensa sobre isso, traz esse assunto para a mesa. Enfim, isso precisa ser falado, isso precisa ser comentado. E a gente sabe que na sociedade que a gente está, onde a maioria das famílias são desfeitas, os pais estão ausentes, essas crianças crescem carentes e quando elas se tornam adolescentes, adultos, elas vão tentar suprir essa carência no outro. E aí elas não vão conseguir se relacionar bem, os relacionamentos nunca darão certo e por consequência vai separar, vai divorciar e mais filhos e netos e bisnetos nascerão de famílias cujos relacionamentos não deram certo, porque nunca foi tratado. Procure tratamento, procure a cura, leve esse vídeo para quem você puder, compartilhe isso com as pessoas e, enfim, muito obrigada a quem permaneceu até aqui. Eu sei que foi um vídeo longo, mas eu sei que também é um assunto importante. Então, foi muito bom bater esse papo aqui com vocês, até relembrar, né, sobre o meu passado, sobre coisas que eu já fiz, ou que eu já fui, que não são mais, graças a Deus. E é isso. Fiquem com Deus, um beijo grande. Não se esqueça de se inscrever, de deixar sua curtida, de deixar seu comentário. Participa do canal, sabe? Eu queria muito mesmo que isso crescesse, eu queria muito mesmo atingir outras pessoas e para isso preciso contar com você. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau e até o próximo vídeo.